Não, para, você vai cantar, canta aí. Eu conto se eu quiser, se eu não quiser, eu corto o fundo da casa dele e mando costurar. Manda uma lembrança aí, povo aí de hoje, domingão, Oi. dia 23 de fevereiro. Se quiser vir chupar melancia, vem aqui, eu tô com melancia aqui, ó. Melancia bem bonita, bem boa. Melhor do que eu, viu? Agora se você vir chupar melancia, você chupa melancia. E se não for melancia, você vai me apanhar. Eu corto o fundo da sua caixa pra sua mulher costurar. E o pobre dos velhos, e os velhos? O coitado dos velhos, vou cortar os culoguinhos dos velhos e mandar pra vocês tomar com cachaça onde vocês estiverem. Apoio, manda um recado pro povo do YouTube aí, ó, povo do YouTube, os velhos ficam no YouTube, você vai contar os cunhões dos velhos aí. Manda aí, bora. Os velhos vão ficar tudo aleijado daí. Se vir pra Caruaru, tudo bem. Se não vir, fica tudo aleijado lá. Pronto, também manda uma lembrança pro povo agora no domingo. Um abraço, Deus abençoe, tchau. Um abraço pra vocês e tchau. E Do um bom Kauai, dia. do Kauai. É quando eu tô bêbado.